Boa noite. É com alegria que começamos a segunda aula do ano da Escola Bíblica Dominical. E que bom que você escolheu estar participando desta aula e também compartilhando. Isso é muito bom. O pastor já tem dito que o nosso objetivo não é estar, como diz o pessoal, bombando na mídia. O nosso objetivo é que maior número de pessoas tenha o privilégio de conhecer a palavra de Deus, tenha o privilégio de poder ter o entendimento dos estudos que estão sendo ministrados aqui. Nós mantemos ainda a nossa escola bíblica presencial e você está convidado para estar conosco. Esta situação da nossa escola bíblica online, ela é interessante, porque hoje eu estou aqui em Saquarema, Rio de Janeiro, o pastor Cristiano está em São Paulo, e nós estamos gravando e não sabemos aonde é que vai ser passada esta lição de hoje. A parte boa é que, através dessa comunicação, nós podemos avançar muito no conhecimento da palavra e trabalhar dessa maneira. Hoje a nossa aula está dizendo, realizando um ministério eficaz. Nada é mais eficaz do que a gente ter o produto certo, a mensagem certa e a pessoa certa. E sabe o que acontece quando nós estamos falando da palavra de Deus? Estas três coisas ajuntam. Por isto, é tempo favorável para a salvação. Você pode imaginar que um simples compartilhar desta mensagem, você pode alcançar outros amigos que você acha que nunca seriam tocados pela palavra de Deus. Então, vamos fazer diferença nesse próximo ano? É interessante que na mídia, principalmente nesta mídia de WhatsApp, nesta mídia de estarmos compartilhando mensagens através do Face e outras coisas, mensagens falsas são bombardeadas o tempo todo na mídia. As mensagens corretas, elas não têm tanto espaço e tem tanto lugar. Então, que tal a gente ser um proclamador das boas mensagens e das boas novas? Eu espero que você assuma esta situação como algo a ser buscado na sua vida. E eu tenho certeza que isso vai contribuir em muito sobre aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos pedir discernimento da palavra de Deus? Ó Pai, fala a cada um de nós. A tua palavra será aberta, será explicada, e queremos te pedir que o Senhor nos dê capacidade de entender da ação do teu Espírito e completa esta mensagem, porque somos completamente dependentes de ti. Somos um mero proclamador das boas novas, e quem faz a obra sabemos que é o Senhor, e toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos, então, hoje, temos já visto várias vezes como o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, como o Senhor vai aplicar a sua palavra, como o Senhor vai nos motivar, nos capacitar, nos dar o desejo, fazer com que essa obra seja completada. Tudo isso nós já vimos. E hoje, nós temos que fazer uma pergunta. Tudo aquilo que eu tenho feito, de 0 a 10, que nota eu dou na eficiência daquilo que eu fiz, não que eu acho, mas que a pessoa que recebeu acha? Abra o seu microfone e compartilha se você já pensou nisto ou se você ainda nem pensou nisto e o que você acha que está acontecendo com aquilo que você fala e os outros, qual o entendimento.
Essa é uma preocupação que eu tenho anualmente. No meu caso é porque é realmente minha vocação, ela possibilita isso. Então eu tenho uma avaliação anual ao Ministério Pastoral, justamente para ver se tudo que está sendo pregado no púlpito tem relação com a minha vida, entre vários outros aspectos que são avaliados a atuação do ministério na igreja. Além disso, ah, algo que eu aprendi com o meu conselheiro matrimonial, que não por acaso foi meu pai, ah, é sempre pedir uma avaliação por parte da minha esposa, que é fazer a pergunta: eu estou te fazendo a mulher mais feliz do mundo? E aí, dependendo da resposta dela, sendo positiva, sendo negativa, eu pergunto no que eu estou falhando, sendo positiva, eu pergunto no que eu posso melhorar, né, para não ficar estagnado. Algumas vezes a, a fala está de acordo com a prática, algumas vezes não. Tanto na igreja quanto em casa, sempre tem situações que eu preciso crescer, que eu preciso melhorar, ou eu preciso afinar esse discurso ali para estar mais de acordo com isso. Então, normalmente eu tenho esses dois processos de análise de terceiros, né? Seu microfone está fechado, pastor. Eu tenho Nilson, quer algumas compartilhar alguma experiências, coisa? eu Pode tenho falar. algumas experiências que marcam a vida das pessoas e marcam principalmente a minha vida. Recentemente eu dei uma aula na classe de mulheres na igreja e as reações são interessantes. E o que me chamou mais atenção foi de uma pessoa que disse: Irmã Emilce, gostei muito da sua aula, muito aproveitei bastante vários ensinamentos. Na verdade, não era eu que estava ensinando, era a palavra, era o texto bíblico, eram os ensinamentos que aquele texto nos trazia. E a pessoa disse assim: eu pretendo vir com mais frequência. Se as aulas forem assim, vou aproveitar melhor. Então, isso me fez pensar que quando a gente está ministrando para alguém, conversando com alguém, seja qual for o tipo de diálogo, a gente tem que estar preocupado em trazer algo que faça a pessoa crescer e se autovalorizar. Hoje, uma das coisas no mercado de trabalho, no mercado profissional, industrial, seja qual for o mercado que você for olhar, a avaliação é um dos métodos mais usados para saber se eles estão sendo eficazes ou não. E lembre-se de um detalhe: eles vão analisando exaustivamente para o lançamento e depois vão analisando todo o processo para ver se está dando certo ou não. E é isto que nós também estamos fazendo, porque estamos mexendo com a vida da pessoa. Nós estamos tirando ela de um mundo de trevas para levar para um mundo de luz. E aí, então, a gente tem que estar perguntando o quanto eu sou eficaz neste compartilhar, o quanto a minha vida fala sem eu falar. E tudo isso, então, vai começar a trabalhar nas nossas vidas de um modo que vai nos ajudar a estarmos mais atentos. E nas horas que nós menos imaginamos, é nessas horas que nós vamos estar sendo mais filmados. Então, é muito importante esta situação. Né? Lá, o prédio, ele é todo monitorado. Então, são mais de 50 câmeras filmando 24 horas por dia. Então, as pessoas, ao saírem do seu apartamento,
elas estão debaixo da vigilância, não só dos moradores, que têm acesso às câmeras, e como também a empresa contratada para estar vigiando o prédio e estar olhando para ver se tudo está em ordem. Então, é muito importante termos isto em mente, que na nossa vida com Deus, antes de pensar, ele já sabe que nós vamos pensar. É interessante que quando Deus se revela, ele diz que conheceu desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, como se fosse um vapor. Então, para ele, não há novidades. Nós não vamos surpreendê-lo. Ele já sabe o que vai acontecer. O que ele espera é que nós tenhamos a alegria no processo. Então, não é apenas fazer, é fazer com alegria. Este é o dia que o Senhor me deu. Nele eu vou me alegrar. É a missão que Deus me dá para tudo que eu vou fazer. E você sabe que tudo que você faz com alegria fica mais leve e fica muito mais fácil de fazer. Todas as questões são abordadas de uma maneira muito mais sutis. Então, que você possa estar se colocando diante de Deus dessa forma. Nós vamos estar estudando o capítulo 2, do versículo 11 de Tito, e vamos em diante, e depois vamos entrar no capítulo 3, e vamos o capítulo todo. Então, eu vou pedir que um dos dois abra, por favor, a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, verso de 11 a 14. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos reunirmos, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, a prática de boas obras. Certa vez, eu estava... Vou ler uma parte aqui, viu, pastor? Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Uhum. Certa vez eu estava fazendo uma viagem do Rio para Campinas, e quando eu estava viajando, o rapaz que estava ao meu lado abriu a oportunidade da gente começar a conversar. E então eu conheci um pouco da vida dele e logo depois falei sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que me impressionou é que, ao fazer isto, ao estar falando de Cristo para aquela pessoa, uma freira chegou para mim e disse: engraçado, vocês crentes, ela usou essa expressão, vocês crentes acham que só vocês vão para o céu. E por acaso foi exatamente esse texto do versículo 11 de Tito 2 foi que eu usei. Eu disse: não, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para todos os homens, não só para algumas pessoas em especial, mas para todos os homens. Todos podem ter o mesmo privilégio de terem um encontro maravilhoso com Cristo. Então, é muito importante que você tenha isto na sua mente e no seu coração. Agora, quem vai ser salvo? É necessário que você entenda que a pessoa só será salva se ela ouvir da mensagem e ela tiver esse encontro com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Irmã Emília, a irmã está com a mão levantada? Quer a palavra? Ok. Então, é muito importante
termos em mente que, ao termos a ciência desta mensagem, precisamos tomar algumas decisões. E, primeiro, não é o que eu tenho que deixar, é como vai ser a minha nova vida. A minha nova vida não vai ter lugar, porque ela é muito mais prazerosa, para impiedades, paixões mundanas e o viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, é deixar de viver para prazeres efêmeros do que viver desta maneira. Certa vez, uma pessoa amiga do Anselmo disse: Anselmo, você não aproveita nada da vida. O Anselmo é um membro da nossa igreja. Você tem que aproveitar. Olha, eu estou saindo toda noite, estou bebendo, me alegrando, me divertindo, e você não está aproveitando nada disso. E aí, então, ele disse: vamos fazer o seguinte, amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou na sua casa. E eu quero saber o quanto dessa alegria durou até o dia seguinte. E aí você vai também me dizer como eu estou e como você está. E ele chegou lá às 6 horas da manhã, a esposa dele disse que ele estava caído na cama ainda, passando muito mal. E ele chegou lá, então, disse: e aí, meu amigo, vamos continuar a festa de ontem à noite? Cara, estou mal pra caramba, estou passando mal. Mas espera aí, você disse que a alegria sua durava. A minha continua, a sua passou. E a sua passou rapidamente. Então, é muito importante a gente ter em mente, se nós buscamos para esta vida só, somos dignos de lástima, é o que a palavra de Deus diz. Porque tudo aqui vai ser passageiro, né? Tem pessoas que constroem a sua vida em patrimônios fenomenais, né? Numa das ilhas aí, foi construído mansões lindíssimas e deu um tsunami. E esse tsunami devastou tudo, não sobrou nada. A vida que era preciosa também foi ceifada. E isso até virou um filme onde a mulher consegue salvar um dos 3 filhos. Né? Então, é muito importante nós termos em mente que Deus está trabalhando o seguinte: quando você escolhe a Cristo, também você deve escolher a bênção de viver com Cristo. E a bênção de viver com Cristo é viver de uma maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era. Então, é muito importante termos isso, mas enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos começar agora em fevereiro um discipulado que chama Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. E você vai ter o privilégio de começar diálogos com Cristo, com Deus, como você nunca fez na sua vida. Você vai falar, você vai ouvir, e as pessoas têm se surpreendido, porque a primeira pergunta que elas geralmente fazem a mim é: como é que Deus fala com você? E eu tenho dito: Deus fala comigo como estamos falando agora. Através da Bíblia, através do momento que eu estou orando, do momento quando estou caminhando, Deus conversa com seus filhos o tempo todo. Mas nós precisamos, então, dar a oportunidade para que esta grandiosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador seja algo presente e constante nas nossas vidas. Se permitirmos isso, vai acontecer.
E aí ele diz, por que que Cristo faz isso na nossa vida? Para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. O Senhor me chamou, me salvou, para que eu pudesse caminhar com Ele. Não há nada melhor do que caminhar com Ele. O salmista vai dizer, eu prefiro viver um dia nos teus átrios, na tua presença, Senhor, do que 1000 dias nos lugares mais belos que existem na face da terra. Esta é a certeza de quem decide caminhar com o Senhor. E se você fizer isto, você vai ver o tempo todo a manifestação da maravilhosa graça de Deus. E isso está no versículo 15. É isto que vocês devem ensinar, exortando, repreendendo-os com toda a autoridade. E ninguém deve desprezar esta situação. As pessoas, quando não te conhecem, elas não sabem o que esperar. Mas quando elas te conhecem, elas vão buscar em você o algo que eles não possuem. E essa é a grande bênção de Deus na nossa vida e aquilo que Deus quer fazer. Por isto, ele diz, fale, pregue a tempo e fora de tempo. Porque o tempo, a oportunidade, será da manifestação do próprio Deus. Pode ser que você não entenda o que vai acontecer, que você acha que não vai acontecer absolutamente nada, mas Deus está trabalhando. Por isso, nós temos uma responsabilidade diante da situação que nós vivemos. Nós estamos aqui no Brasil vivendo um tempo difícil. Primeiro, tivemos uma eleição tremendamente disputada. Foi uma das eleições mais apertadas que nós já tivemos no nosso país. Feito isso, houve um ganhador. E ele foi proclamado o novo presidente do Brasil. Não é o fato de eu reconhecer ou não reconhecer que vai mudar essa situação. Porque quem tinha autoridade para fazer isso já fez. O poder que tinha para dar a chancela já foi dado. Então, qualquer coisa que vai ser feita não vai ser feita dentro de uma legalidade. Isso nós estamos vendo em países e mais países que pessoas que não concordam vão para um golpe. O que nós temos visto aqui no nosso país é que desde os golpes passados, nunca nenhum deu certo. Ninguém conseguiu absolutamente nada. Primeiro, pela amplidão do nosso país. Ele é enorme. E ele tem um povo totalmente divergente em várias situações. E além de ser divergente em várias situações, é um povo volúvel nas suas influências. Ora, eles estão concordando com isso, daqui a pouco estão completamente contrário àquilo que está sendo vinculado e sendo feito. Então, nós temos que ter em mente que as coisas que nós estamos buscando não têm como subsistir quando nós decidimos enfrentar toda uma estrutura que nós mesmos decidimos que seria assim.
quando nós decidimos o nosso processo, alguns anos atrás, eu lembro, toda a nação brasileira foi consultada se nós queríamos que voltássemos à monarquia. E nós dissemos absolutamente não. Não queremos isso. E então, nós temos que ter em mente que essas consultas vêm para realmente não dar sequência àquilo que nós estamos pensando. Agora, nós estamos num ponto que é muito difícil. Ele diz: lembre a todos que sejam sujeitos aos governantes. A metade que votou no candidato vencedor não concorda com as ações do governo. A outra metade discorda gênero, número e grau. Mas a palavra está dizendo sejam sujeitos. Porque isso facilita a minha vida ou dificulta a minha vida. Só nesse final de semana, 600 pessoas foram detidas. A conta ficou astronômica. Esta situação toda de quebra vai custar aos cofres das pessoas a reposição. E tudo que é feito no governo é caríssimo. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ponderar todas as questões e não é este o caminho. E ele continua dizendo às autoridades: sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não façam calúnias, mas sejam pacíficos, amáveis. Mostrem sempre a verdadeira mansidão com todos os homens. Eu não estou dizendo se tornem vaquinhas de presépio. Tenham suas opiniões. Manifeste o seu voto. Faça tudo o que você tem direito de fazer. Mas, feito isto, exercido toda a sua cidadania, também entenda que agora é um outro capítulo a ser vivido. Mas a palavra de Deus, em Atos 4, 18, até o versículo 20, vai dizer o seguinte: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Ali, as autoridades disseram: não tem liberdade de manifestar a sua vida com Deus. A autoridade extrapolou o seu direito. A livre consciência é algo que está dentro da nossa Constituição. E ninguém pode dizer que você não pode pensar ou que você não pode falar. Você arca com tudo aquilo que você pensa e com tudo aquilo que você fala. Mas você tem o direito. E no caso da fé, você tem mais direito ainda. Ninguém pode questionar a sua fé e fazer com que ela mude num decreto. Isso não existe. E então eles trabalham exatamente nesta situação. Julgai se é justo isso que vocês estão pedindo? Não faz sentido. Nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos continuar falando desse Deus. E nós temos que ter em mente que nós somos chamados não só para falar, mas somos chamados para viver esta palavra. O ensino da verdadeira atitude cristã
é pensar e agir da mesma maneira. Eu não posso chegar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vamos ver os versículos de Tito, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Por favor, leia para mim. Tito 3, de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de injustiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Primeiro, a palavra de Deus em Romanos 3,10 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A base da nossa origem é a mesma para todos. Nenhum de nós foi alcançado porque, de repente, apareceu uma estrelinha na minha testa dizendo: ele é iluminado, ele é uma boa pessoa e ele pode ser salvo. Não foi isso que aconteceu. Houve tempos que nós éramos insensatos, desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixão e de prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Nós éramos assim. Todos, sem exceção. Mas um dia fomos visitados por esta boa mensagem. E quando nós fomos visitados por esta boa mensagem, sabe o que aconteceu? Nós abrimos o nosso entendimento. E Cristo passou a fazer parte da minha vida e da sua vida. E quando Cristo passou a fazer parte, tudo aquilo que era desconhecido passou a ser conhecido. O propósito dele foi sendo revelado e vai continuar sendo revelado de dia em dia, a cada momento. Nós estamos na escola bíblica dominical e ninguém se forma. Meu pai é aluno da escola bíblica dominical e tem 96 anos. Sabe qual é o interessante? Ele chega lá na escola bíblica dominical da igreja onde ele vai, primeiro do que todo mundo. E ele dá bem-vindo ao professor, dá bem-vindo a todos os alunos que chegam, porque eu tenho que deixá-lo na igreja dele para ir para a minha igreja, onde eu estou participando. E então, ele lá já está quase meia hora antes de começar a sua aula, ele está lá dentro da sala esperando que comece a sua aula. Então, é muito importante a gente ter em mente que na consciência dele é esta: eu sempre estou aprendendo e sempre tenho espaço para aprender. A vida com Deus é desta maneira. E nós temos que ter em mente que ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Não só a nossa vida será abundante aqui na terra, mas também teremos a vida eterna para usufruir a bênção de vivermos com Deus. Eu espero que verdadeiramente isto seja algo abençoador na sua vida e que você realmente queira a cada momento se tornar eficiente
na obra que você vai fazer para Deus. Lembre-se de um detalhe: quando nós fazemos o que nós fazemos, é para que o nome dele seja glorificado. Não é o meu. Veja como eu arrasei, como eu fiz maravilhosamente. Ninguém faz como eu faço. Não há espaço para esse tipo de declaração naquele que serve a Cristo. Pelo contrário, o Senhor ensina aos seus discípulos: quem quiser ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. Certa vez eu preguei uma mensagem: se torne um crente samambaia. E eu tinha uma planta como esta, que ela chegou a ter um comprimento de 2,40 metros das suas folhas, que saíam do vaso e vinham até o chão. Ela ficava acima da porta, que é 2,10, e então ela caía e ficava chegando ao chão. Todo mundo que passava e via a planta pela janela parava e dizia: como é linda essa samambaia. Como é bonita. A gente cansava de ouvir as pessoas elogiando. Só que cada vez que ela crescia para mostrar a sua beleza, mais perto do chão ela estava. E aí a gente tem que perguntar: qual é a nossa postura? Jesus surpreende a todos quando ele pega a bacia, enche de água, põe uma toalha nos seus ombros e, como seu último ato, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele termina de lavar, ele dá uma ordem: assim como eu fiz, façam também. Então é isso que o Senhor espera, que nossa atitude seja desta maneira, a ser trabalhada no nosso viver e no viver com todas as outras pessoas. Está servindo. E aí ele diz: seja objetivo na mensagem. É isso que ele vai tratar no capítulo 3, nos versículos de 8 até o versículo 12. E ele vai dizer assim: fiel é esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, viver servindo ao Senhor é útil para mim, útil para o reino de Deus, útil para as pessoas que estão à minha volta. Então ele diz: evite então controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Então, ele está trabalhando conosco e está dizendo: pare de ocupar a sua vida com coisas fúteis, efêmeras, e passe a investir nas coisas que são duradouras e eternas. Você já parou para imaginar como os nossos relacionamentos estão ficando frágeis? No passado, quando a gente não tinha condição, a gente mandava, de ir até a pessoa, a gente mandava uma carta. E naquela carta, a gente colocava toda a nossa emoção na escritura. Mas quando a gente viajava para lá, a gente demonstrava que aquelas letras escritas fazia todo sentido agora que estava próximo da pessoa. Hoje, certa vez conversando com meu filho, eu disse para ele: o WhatsApp veio muito para ajudar as pessoas a crescerem no relacionamento. Ele disse: equívoco da sua parte. O WhatsApp veio para distanciar as pessoas. Você deixa uma mensagem lá e você não quer nem saber se a pessoa ouviu ou não ouviu,
Está lá o recado que você queria dar. Mas o WhatsApp não serve nem para documentação e nada mais. Então, é muito importante que você tenha em mente que é necessário que nos coloquemos buscando esse relacionamento. O pastor está desafiando a nossa igreja a conversar com as pessoas da terceira idade que não estão afeitas à tecnologia, para que você vá no método bem antigo. Pegue o telefone, ligue e fale com essas pessoas. Escute essas pessoas. E você vai fazer um grande bem a elas. Há algum tempo atrás, havia o ligador. Hoje, a comunicação é ampla e restrita. Você, com qualquer plano, pode falar com todo mundo o tempo que você quiser. Mas as pessoas estão deixando de falar. Então, é muito necessário que a gente comece a reverter isso, dar tempo às pessoas, buscar um entendimento com elas e realmente investir nesse relacionamento para que ele seja profícuo. E se isso acontecer, então a bênção de Deus será manifestada. Mas nos versículos de 13 a 15 do capítulo 3, ele vai trabalhar sobre a continuidade das boas obras e a continuidade desse trabalho que Deus está fazendo através de você. E no versículo 14 ele diz: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Do que está sendo falado a isso? Aqui. Vamos tentar recapitular como nós somos formados, como nós somos constituídos no nosso relacionamento com Deus. E ele começa a trabalhar, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos para lá. Evangelho de João, capítulo 15. Ele começa a dizer no versículo 1: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele está tratando de uma planta. Se você é um galho infrutífero, você será tirado dessa árvore. Se você é um galho frutífero, ele vai tirar todo o broto ladrão. O broto ladrão é aquele broto que se torna rapidamente viçoso, mas ele suga toda a energia do broto principal e não produz absolutamente nada. Ele só tem força e beleza. E aí, então, ele diz, se aquele galho dá bons frutos, ele tem que ser limpo. Ele não pode ter estas coisas que estão desviando do seu objetivo. E aí ele está agora aplicando isto que é conhecido dos agricultores para revelar algo que não é conhecido por eles. E aí ele vai dizer agora no versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós,
se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na vida com Deus, nesta caminhada, temos que entender que vivemos para Ele, por Ele e nele. Você entendeu? Quando vivemos desta maneira, então vamos frutificar. Vamos cumprir aquilo que Ele espera que aconteça nas nossas vidas. E vamos realmente produzir de tal forma que o nome de Deus será engrandecido. Continuando, ele diz como isto acontece espiritualmente, e está agora no versículo 10 de João 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele diz: o que eu fiz, agora vocês comecem a fazer. Ele foi o exemplo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai dizer no versículo 11: tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Eu gostaria que você entendesse isso. A sua alegria nunca será completa se você objetivar ter coisas, alcançar situações. Sempre quando você tiver estas coisas ou alcançar as situações que você alcançou, você vai olhar para trás e vai dizer: a alegria não está nisto. E você precisa ter em mente. Se nós tivermos esse discernimento, que a alegria é Cristo, quanto mais de Cristo nós tivermos, mais felizes nos tornaremos e seremos. Você só precisa dar a liberdade para ele agir. Mas ele está dizendo algo que a gente não está imaginando. No versículo 16, ele vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vos concedo. Então, não é uma palavra mágica. Ele diz: se o Senhor está nisto, você vai ter sucesso, será eficaz e você será abençoado. O Senhor move céu e terra para ser participante desta obra com você. Você só precisa se colocar nas mãos de Deus. Eu queria dar oportunidade para alguma situação que vocês queiram falar e compartilhar nesse momento. É muito interessante esse encerramento da carta de Tito, né? Então, é uma das cartas pastorais, mas assim como a de Timóteo, especificamente a colaboradores, a colegas que estão exercendo o mesmo tipo de ministério, né? Então, você vê como Paulo vai priorizando a questão do preparar outras pessoas.
né, de como ah, ir trabalhando na vida dos outros é algo que é fundamental para o reino de Deus, algo que é fundamental para na vontade de Deus. Então, quando e ainda ele termina aqui, né, dizendo no versículo 14, a prática de boas obras a fim de que suplam as necessidades diárias e não sejam improdutivos. E aí, o pastor Salovi puxou muito bem o texto de João 15, justamente lembrando que aquele que está ligado em Cristo é produtivo. A gente não pode também achar isso aí, eu sempre trago essa exortação aos nossos irmãos da terceira idade, principalmente os de idade mais avançada, que sempre tem essa queixa, o pastor Salovi passou por isso ao longo do ministério, escuta isso ainda hoje, mas sempre tem essa queixa de, pastor, agora eu não posso fazer mais nada. E não, isso não é verdade. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o fruto do Espírito, ele não tem a ver com números. Ele não tem a ver com uma ação motora, a capacidade de caminhar por longos quilômetros, falar com milhares de pessoas, né? Então, sim, à medida que a idade vai avançando, o próprio Deus, essa intimidade que o pastor nos falou ali sobre a conversa com Deus e Deus responder, o próprio Deus vai revelando a você qual é a vontade dele para esse tempo. A gente tem o privilégio de ter o meu avô na família com a idade bem avançada, com 96 anos, e Deus a cada ano vai manifestando a ele como ele quer que ele seja produtivo segundo as limitações que ele tem da idade dele, né? Então, é uma das coisas maravilhosas que a gente vê o término desta carta e respondendo aí uma pergunta que se fez, né? Como ter, então, um ministério eficaz, uma vida eficaz no centro da vontade de Deus? Seja produtivo estando ligado em Cristo. Sempre vai gerar, sempre uma vida ligada em Cristo vai gerar resultados, porque é Cristo que gera esses resultados através de nós, né? Então, acho que é algo que eu poderia acrescentar, não só estudando essa lição de hoje, mas também toda a carta de Tito que a gente está finalizando hoje. Eu tô com o mesmo problema com o microfone, às vezes eu tô apertando e ele não abre. Vai com fé que o senhor consegue. Não abriu? Não? Ok. Não, tá bom. Então eu vou dar encerramento aqui à aula, querido. O pastor Salomão está com um problema técnico, a gente usa o Google Meet. E realmente eu reconheço que tá uma certa dificuldade. Eu vou batendo no meu microfonezinho aqui e às vezes ele não abre logo de primeira, não, né? Então deve ter mexido em alguma coisa e está com dificuldade lá. Mas, queridos, nós estamos encerrando a carta de Tito, ainda não terminamos o trimestre. O trimestre termina na semana que vem com a carta a Filemon. Filemon é um único capítulo, uma única carta ali que é escrita simples, mas com um contexto profundamente relevante para os tempos de hoje. A gente convida você a participar, como falamos no começo dessa aula, não deixe de deixar o seu curtido, a sua curtida, o seu like, a se inscrever no canal, compartilhar com pessoas nas suas redes sociais e também não esqueça de compartilhar com a sua vida. Então, não deixa apenas um comentário ou, fiz a minha parte compartilhando nas minhas redes. Não, viva isso tudo que você está aprendendo da palavra de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tá bom? Grande abraço. Lembrando, daqui a pouquinho começa a nossa celebração. Você morando aqui em São Paulo, vem aqui na Zona Leste, vem aqui celebrar conosco o nosso culto às 10h30. Conseguiu aí, pastor? Sim, ele estava caçando a minha palavra, não queria que eu encerrasse mesmo, não.
Mas tá Então, certo, pastor, o queridos. senhor pode encerrar aí, querido, por favor. Tá certo. Que Deus abençoe grandemente a vocês. Eu estou feliz porque, através destes estudos, nós temos tido realmente o privilégio de deixar Deus trabalhar e aprendermos através do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, querido, que Deus multiplique a sua palavra na sua vida, mas mais do que isso, que você sinta o privilégio de compartilhar com os seus amigos. Deus te abençoe. Uma excelente semana na presença do Senhor. Lembrando de uma coisa: cada dia de vida é um presente de Deus com uma missão. Se alegre nele. E se você fizer isto, você está cumprindo a missão de Deus para aquele dia. Uma pessoa que tem a alegria de Cristo é uma pessoa que vive com ele. Que Deus te abençoe grandemente.